Oi, gente, tô aqui em casa com meu esposo, lindo, maravilhoso. E a gente fez a mandíbula dele tem mais de um ano. Então hoje eu falei, vou fazer o retoque da mandíbula. E aí eu falei, vou gravar esse momento, porque sempre a gente pode estar gerando conteúdo, ensinando algumas dicas para vocês. Então acho que vai ser bem interessante eu fazer esse retoque gravando um pouquinho para mostrar um pouquinho também de um retoque para vocês e não só o procedimento em si, tá bom? Então assim, como a gente já fez a mandíbula dele, ele já tem a mandíbula já mais desenhada, então o retoque é muito mais fácil e a gente gasta muito menos produto, tá? Claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas por exemplo, se na mandíbula dele eu gastei em torno de 4 seringas por lado, hoje provavelmente eu vou gastar umas 2 no máximo. Eu vou começar inclusive com uma só. E aí, como o resultado é imediato, eu posso ver visualmente mesmo, né? Você ter um tato visual, ver se ficou bonito, fazer a análise de medição. Como eu tô em casa, eu peguei aqui uma régua da minha filha de brincar, né? Então, eu vou passar um álcool nela pra gente poder fazer uma medição e ver qual que é o ideal aqui para também ter uma harmonização do rosto, não só visual, tá bom? Então, primeiro de tudo, aqui, como a dele já está feita, eu consigo ver bem nitidamente o ponto ápice da mandíbula dele, onde a gente vê realmente essa voltinha, né, para ser mais fácil de vocês entenderem. Então, assim, eu consigo tocar e verificar onde que tem esse ponto ápice da região mandibular. Então, se você tocar, você vai ver que a gente tem uma voltinha. Nessa voltinha, eu vou marcar. Deixa eu pegar meu lápis. Então, vamos lá. Eu pego do lóbulo da orelha. Isso, tá olhando aqui. Então, eu primeiro sinto e marco, tá? Aqui o dele a gente já consegue ver, mas se você não conseguir ver o da pessoa que você está fazendo, você pode fazer desse formato. E aí, a gente mede do lóbulo da orelha até esse ponto. O dele aqui, ó, tá dando exatamente 5 centímetros. Então, eu vou marcar aqui também o número onde tá o 3 e vou marcar onde está o 1. Então, 1, 3, 5. Ver se vocês conseguem ver. Então, aqui a voltinha, ó, da mandíbula dele. Marquei. Medi. Ponto 1, 3 e o 5. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Então, primeiro eu sinto. Lóbulo da orelha. Ó, exatamente igual, porque a gente já tinha alinhado os pontos dele. Tem gente que vai ter já igualzinho, mas normalmente a maioria dos seus pacientes vai ter uma desigualdade, porque é normal a gente ter essa desigualdade dos lados do rosto, como tudo na vida, tudo na nossa face. Seja eu vou preencher uma lara, uma olheira, um bigode chinês, vocês vão ver que tem diferenças, principalmente o lado que a gente dorme. Então, às vezes a cliente tem o bigode chinês mais intensificado, eu falo, é o lado que você dorme. E a cliente fala, nossa, é mesmo. Por quê? Porque a gente tem a gente amassa, né? A gente chama de sleep lines também, que são as linhas do achatamento da face. E a gente acaba também fazendo aqui no bigode chinês, a linha de marionete, e também vai mudando toda a questão da face, além da gente já ter desigualdades na face normalmente, assim como a gente tem no corpo normal. Então, bem difícil a gente ter igualzinho. Mas aqui a gente já tinha alinhado a questão da mandíbula dele. Então, como que eu começo?
higieniza, né? Eu vou fazer com cânula. Então, eu vou fazer o que eu faço aqui, ó, 1 centímetro antes do primeiro ponto marcado. Fala da questão da luva que você queria. Gente, eu tava preocupada em fazer um vídeo aqui sem luva, sem jaleco, mas enfim, aqui é porque eu estou fazendo no meu marido, tá? Em casa. E aí eu fiz toda a higienização necessária também, tá? Então, das minhas mãos, da face dele, dos materiais, né? São todos descartáveis. Então, eu só tô fazendo isso aqui porque é nele, mas não façam, né? Você tem que ter todo o material necessário de proteção. É só porque eu quero indicar, ou dar dica pra vocês mesmo, não quero perder essa oportunidade. Então, eu faço aqui, ó. Quer que eu viro aqui pra cá também? Pode ser, fica melhor até pra ver aqui. Então, eu faço por volta de 1 a 2 centímetros antes do primeiro ponto. Aqui, gente, eu faço pápula, tá? Eu faço uma pápula, injeto, normalmente eu coloco de um ponto grande a outro, ou seja, 5 unidades, 10 unidades, e já é suficiente para poder anestesiar e eu fazer o ponto de pertuito. Se o cliente sentir um pouquinho de dor, você coloca mais, mas né, normalmente é o suficiente. Então, eu já deixei meu material todo pronto aqui, mas aí eu pego uma agulha mais grossa, normalmente vem junto com a cânula, né? Essa aqui veio junto com a cânula. Então, é uma agulha de intramuscular, porque tem que ser maior do que a cânula. Tá doendo? Então, eu só faço o pertuito. Tem anestesia? Vou pôr mais um pouquinho de anestesia. Não doeu, não. Não? Não doeu por causa da anestesia, né? Mas eu queria saber se a anestesia tava suficiente, entendeu? Achei que você tinha sentido um pouquinho. Então, aqui a cânula já preparada, tá? Fica mais assim pra pegar com essa câmera também. Ótimo. Então, vamos lá. Ó, não teve nenhum pinguinho de sangramento, é até difícil eu achar o furinho, mas achei aqui. Aí você furou em qual ponto? Eu furei de 1 a 2 centímetros antes do primeiro ponto, como eu expliquei. Por quê? Por que antes? Porque eu quero que a cânula chegue nesse primeiro ponto, então eu tenho que furar antes. Se eu furar em cima dele, se fosse com agulha, ok, né? Porque você já injeta ali, mas a cânula não. Então eu prefiro furar antes para poder fazer esse trajeto. Peraí que tá um pouquinho ruim a posição para mostrar para vocês. Tá vendo? Então, olha só. Primeiro, eu quebro um pouquinho das fibroses, só entrando e saindo com a cânula mesmo. Se doer, me fala, tá? Se doer, você pode pôr um pouquinho de anestesia também no trajeto da cânula. Quem nunca fez, vai ver esse vídeo, vai conseguir fazer? Com certeza. Então tá. Ó, então deixa eu tentar ser um pouquinho mais específica. Vocês viram que eu fiz aqui, né? Ponto de 1 centímetro, a partir do lóbulo da orelha, de 3 e de 5, por causa da estrutura dele. O ponto ápice vinha em 5 centímetros, então eu marquei esses 3 pontos. Fiz o pertuito, fiz a anestesia 1 a 2 centímetros antes do primeiro ponto, o de 5 centímetros, com pápula, porque aí pega super rápido a anestesia e eu já consigo fazer o procedimento rápido, então eu quero agilidade no procedimento. Peguei uma agulha mais grossa que normalmente vem junto com a cânula, fiz o pertuito
E agora eu entrei com a cânula no pertuto, tudo bem? Então eu entrei a 45 graus, depois eu vou mais ou menos a 15 graus. Então esse 15 graus eu vou só entrando e saindo com a cânula para poder quebrar as fibroses, tá? Eu fazer um caminho para que o produto entre e fique no local que eu desejo. Você sentiu um pouquinho? Um pouquinho. É. Agora eu vou começar, tá, gente? O que eu preciso fazer? Eu preciso imitar o osso da mandíbula. Então, por isso que em um preenchimento de mandíbula, a gente gasta mais produto. Eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: parece contraditório, mas na mandíbula é o contrário de qualquer região. Por exemplo, eu vou preencher um bigode chinês, um nasogeniano, e eu falo para os meus clientes, o ideal, não sei, vou chutar aqui, por exemplo, um cliente normalmente, né? Eu gasto uma seringa de cada lado. Então, em você, paciente, eu vou precisar de 2 seringas para ficar bom. Mas, aí o cliente, o paciente fala o seguinte: mas eu tô achando caro, ou eu tenho medo, são algumas objeções, né? Ou eu tenho medo de ficar artificial. Posso começar com uma? Pode. Não vai ser o ideal, mas já vai amenizar. Na mandíbula, você tem que deixar claro para o cliente que não pode. Por quê? Porque é o contrário de qualquer outro local, outro procedimento, mas na mandíbula essa regra é clara. Quanto menos, mais artificial. Você entende que se eu colocar pouco, se eu colocar uma seringa só, eu vou fazer só uma bola aqui. Então, eu preciso colocar mais porque eu preciso imitar todo esse osso. Além de imitar esse osso, eu ainda preciso fazer aqui fazendo essa verticalização aqui, ó, para poder imitar um osso, não ficar aquela coisa marcada. Então, quanto menos, mais artificial, quanto mais natural na mandíbula. Então, ela tem um mínimo. Em homem, normalmente eu faço no mínimo 3 de cada lado. E na mulher, no mínimo, dependendo, 2 de cada lado, se ela já tiver um rosto mais marcadinho. Você faz uma cobrinha de produto, assim, vai colocando... Não necessariamente, eu vou explicar na hora que eu estiver colocando, mas sim, eu faço uma retroinjeção, onde, igual ele falou, né, uma pessoa mais leiga, eu vou fazendo uma cobrinha, mas também eu coloco em toda essa região do osso aqui, ó, pra poder imitar o osso e não ficar tão marcado. É igual Isso brincar vai de deixar massinha. naturalidade, é igual brincar de massinha. Vai colocar na massinha e mudando. Então, só finalizando o assunto da quantidade, na mandíbula, quanto mais natural por causa disso. Então, você entendendo isso, você faz com mais naturalidade e deixar claro isso para o seu cliente, porque aí ele vai entender por que a mandíbula encarece um procedimento. Eu falo para o cliente, olha, se você fizer olheira, bigode chinês, malar, vai dar às vezes o mesmo preço que só uma mandíbula. A mandíbula encarece um procedimento. Vamos lá que eu tô com essa cânula aqui parada nele, ele deve estar agoniado. Então, olha, você consegue ver a cânula. Vocês estão conseguindo ver, ó? Então, como é que eu faço? Eu vou ao primeiro ponto. Normalmente, para fazer uma mandíbula, eu já coloco 1 ml todinho no primeiro ponto. Não vai ser o caso dele, tá, gente? Ele já tem isso aqui desenhado. Eu faço esse movimento com os dedos, ó, formando um V, para o produto ficar bem onde eu quero e bem marcadinho. Então, eu tô começando a injetar. Então, aqui eu faço um bolos. O que é um bolos? macete. Se não fizer esse movimento aí com o dedo... Pode ser que fique bom, mas eu gosto que fique assim mais marcadinho. Isso é uma técnica minha. Outros profissionais com certeza devem usar, mas eu sempre faço isso, tá? Olha, eu deixo bem marcadinho e coloco em bolos mesmo. Então aqui eu vou colocar uma meia seringa inteira, paradinha, formando realmente uma bola. Pronto. Agora eu vou entre o segundo e o terceiro ponto. Continua. Entro mais com a cânula e vou a pintinha que eu fiz nele. Eu vou entre as duas, tá?
Tá doendo? Parou. Ó, entre 1 e entre os 3 centímetros que a gente marcou, tá? Então aqui eu venho a partir dali e vou retroinjetando. Engessando não, não vai engessar ninguém. E aí eu coloco também aqui o dedo pra poder ir marcando. Então aqui eu vou colocar mais 0,3. Doeu? Pronto. Esse 0,3, eu coloquei 0,2, desculpa. O 0,3 que sobrou, tá doendo? Eu vou fazer imitar esse osso aqui. Eu tô colocando tudo em pouca quantidade. Querendo tossir. Pode ser. Vai. Porque ele já tem. No retorno a gente usa muito menos. Então, ó, eu vou fazendo esse movimento aqui mesmo e imitando esse osso. Até acabar a seringa. Então, eu só coloquei uma seringa. Vamos lá, gente. Continuando. É muito legal, porque olha aqui no vídeo, fica retinho. Olha como a gente consegue ver a diferença com 1 ml. Um rosto quadrado, um rosto arredondado, ó. Mas enfim. Então, como eu já fiz aquelas manobras dos dedos, né? A gente já vê que já tá bem marcadinho, olha lá. Mas eu gosto, ao finalizar, fazer mais umas massagens para deixar ele bem marcado, sempre dando apoio com o dedo, do jeito que eu ensinei para vocês, a técnica da massinha, tá? Então, finalizando esse lado, a princípio eu vou colocar só 1 ml mesmo, e agora a gente vai pro outro fazer exatamente a mesma coisa, tá? Para quem tá começando, explicar que o normal é ir fazendo aos poucos, né? Isso, gente, é porque eu trabalho muito com a naturalidade. Se vocês vão trabalhar com isso, que é assunto para outro vídeo, eu gosto muito de ir começando aos poucos. O cliente não se assusta, a gente consegue, ninguém percebe e a gente vai moldando o rosto aos poucos. Não tem necessidade de uma transformação. Até porque eu não gosto de transformar ninguém. A gente valoriza os pontos daquele cliente. E uma valorização da mandíbula masculina deixa o rosto muito bonito. Então a gente pode pôr só para uma valorização mesmo. E é bom explicar isso para o cliente, para cuidar da ansiedade do cliente, né? Porque o cliente quer sair num dia com o resultado pronto. E muitas vezes ele demora 6 meses ou até 1 ano para sair com o resultado, né, doutora? Exatamente. Doutora Paula. Então aqui também a gente já fez as marcações. Ah, já está marcado? Já tá marcado. Eu vou só realçar para vocês verem. Então aqui ó, a gente viu o ponto ápice e identificou que era 5 centímetros. E a gente fez o ponto de 3 e o ponto de 1 centímetro. Então o macete é identificar esse ponto de ápice aí. Se não identificar ele... Você pode tentar desenhar. Às vezes a pessoa tem o rosto tão emendadinho, sem contorno, que é difícil. É muito uma pessoa bem gordinha, é muito mais difícil. Então, se você não identificar, você já tem uma proporção que você vai tentar segui-la. Vamos que vamos. Então, aqui, ó. Anestesia. 1 a 2 centímetros. Anestesia é a parte mais chata, é onde dá uma ardidinha, incomoda o cliente. Eu costumo também fazer no pertuito, eu coloco com cânula, anestesia, o cliente não vai sentir absolutamente nada. Mas também esse procedimento é quase indolor, né? Você sentiu alguma coisa atrás? Só um pontinho que pegou uma hora, né? Mas assim, e a anestesia costuma ajudar a inchar. Então, se o cliente tá tranquilo, você pode fazer menos anestesia porque vai inchar menos. Então, fazendo com pápulas, a anestesia pega super rápido. Mas acho que ele sentiu um pouquinho aqui. Muito pouco. Não? Muito pouco. Ó, é bem tranquila essa região.
Até pra, ó, não consigo, eu às vezes aperto pra sair uma gotícula de sangue pra eu conseguir identificar onde foi o furinho, que aqui é bem tranquilo, questão de sangramento, mas é normal, tá, gente? Tá doendo? Deixa esse aqui, eu tô bem com o braço na frente. Vocês veem que cânula às vezes é um pouquinho mais difícil trabalhar, né? Ela tem uma dificuldade de entrada, mas traz muito mais segurança, tá? Ó, tô com dificuldade de entrada, eu aumento um pouquinho o pertuito. Barba, cliente tem barba, eu aconselho retirar. Se o cliente não quer tirar, não tá acostumado, vai tirar a identidade dele, pede pelo menos para ele diminuir, tá? Boa. Tem que entender que é o melhor para ele, né? Pro procedimento, pra gente conseguir ver, fica mais limpo, né? Mais fácil de higienizar. Então, vamos lá. Mesma técnica, gente. Então, eu faço a técnica aqui, ó, do V. Faço um V com os dedos, para que o produto fique lá. Vou no primeiro ponto, que é o de 5 centímetros, e vou colocar parado em bolos 5 ml. Perdão, gente. 0,5 ml. Essa seringa é de 1 ml, tá? 0,5, metade da seringa. E aí, para vocês entenderem a questão da naturalidade. Se eu coloco só aqui, vocês percebem que tem uma bola? Fica artificial. Então, eu preciso imitar esse osso. E aí, eu vou lá pra cima, entre o primeiro ponto e o segundo, de 1 centímetro e de 3. E vou fazendo uma retroinjeção. Como os dois já estavam alinhados, eu vou fazer igualzinho que eu fiz no de lá. Se tivesse desigualdade, a gente ia tentar diminuir essa desigualdade, colocando mais de um lado do que do outro. E aqui eu faço uma retroinjeção. Fiz uma retroinjeção de 0,2. Um ano atrás, lembrando que um ano atrás a gente colocou 4 ml de cada lado, em 3 sessões diferentes, né? Fez uma sessão, isso, depois outra, depois outra. Exatamente. Porque eu gosto de ser cautelosa, tá, gente? Vocês podem colocar tudo numa sessão só? Pode. Vai muito do que vocês... Da confiança que vocês têm, da facilidade. Eu gosto de ir aos poucos. Então, é uma dica minha. E aqui... E os grandes professores e profissionais, eles indicam isso, né, Paula? Isso. Uma técnica que você aprendeu de... Boca. Se o cliente chega lá na minha clínica falando que é 2 ml, 3 ml numa boca, eu não faço. Eu falo, olha, vamos fazer uma, porque vai ter uma distensão, inclusive do lábio, senão ele vai ficando pra frente. Então, isso é uma dica muito importante. Você vai fazer aquela boca de pato no cliente. E aí, com 15 dias eu retorno. Se ele quiser mais uma, a gente coloca. E muitas vezes o cliente não quer. Ele não sabe como é que ia ficar. Então, é muito mais fácil eu colocar mais do que eu ter que tirar produto. Ó, então eu tô fazendo um descolamento dessa área para poder ficar bem natural, pegar toda essa área. E agora eu vou colocando o 0,3 que sobrou nesse formato mesmo, nesse zigue-zague, entrando e saindo, imitando esse osso aqui. Pronto. Vou limpar os pontos aqui. Vou moldar igual eu moldei do outro lado. Ó, fazendo esse movimento mesmo, pra ficar bem marcadinho. Gente, o cliente vai achar que tá mais marcado no dia, sim. Mas o produto tem uma adaptação do tecido. Então, ele vai ficar mais natural. Então, no primeiro dia, eu gosto de deixar um pouquinho mais marcadinho mesmo. Se eu dissolver, espalhar esse produto, depois ele quase não vai aparecer. Então eu deixo marcado
Malar eu deixo mais marcadinho. E o cliente vai falar, vai ficar assim? Não, ele vai se adaptar e vai ficar bem natural. Agora eu tô vendo que você tá dando muitas dicas aqui, que além de você ter uma técnica para colocar as coisas, é subcutâneo, né? Isso. Você tem que ter a técnica de acalmar o cliente, né? Se você não conversa com o cliente... A gente vira uma psicóloga também, gente. O cliente tem que trabalhar a ansiedade do cliente. Exatamente. Ó, olha aqui como ficou bem marcadinho. Olha lá já a diferença. Lembra que estava bem arredondado? Olha agora lá. Vou tirar uma foto, fazer o antes e depois para vocês verem, tá? Mas é isso. Gostaram? Deixa seus comentários aí para eu saber o que vocês estão pensando, nas dúvidas e poder auxiliar mais vocês, tá bom? Oi, gente, voltei, porque apesar de ter adorado o resultado dele com o ml, a gente quis deixar um pouquinho mais marcado. Então, eu vou colocar mais 1 ml de cada lado, com a mesma técnica, tá bom? Eu já tenho furo, e aí já tem anestesia, não vai doer. Então, eu decidi aproveitar esse momento, já com tudo prontinho, ele não sentir dor de anestesia, de pertuito, olha lá. Encaixei a cânula, ela já entrou, porque já tá feito o pertuito, tá? Então... O que é pertuito? Pertuito é o furinho que a gente faz com a agulha. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Meio ml mais concentrado. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou desenhando, tá? Vou colocando e vou desenhando em todo, imitando todo o osso. Só pra poder aumentar todo ele proporcionalmente. Deixa eu ver pra cá. Pra vocês verem e não ficar na frente. Ó. Então, sempre nesse movimento zigue-zague e colocando o produto. Fechou? E aí, no fim, molda, fica bem marcadinho e vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Olha lá como fica, vou vir aqui de lado. Olha lá como fica bem... Eu falo enquadrado o rosto, né? Porque ele fica parecendo uma moldura mesmo o rosto. Tá bom? Então, vou fazer do outro lado. Então, você analisou. Pode finalizar. Você analisou, aí você gostou do trabalho, mas você achou que poderia colocar um pouco a mais. Podia realçar um pouquinho mais a mandíbula para combinar com o malar dele que ainda tá bem definido. Então, a gente vê a proporção, tá bom? Aí você aproveitou que estava já anestesiado e furado e quis fazer novamente. Isso. Ó, ele já tá todo fácil, né? A gente já fez esse descolamento. Então, tudo facilita. Fica mais rápido esse procedimento. Pronto, gente. É isso. Desenhadinho, feito. E lindo, mais lindo. Agora sim. Tá bom? Finalizou? Sim. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada.